convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Ó Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiramente, trago saudação, a bênção, um abraço do nosso arcebispo, Dom Valmor, que nos pediu para presidir esta Santa Missa. E quero cumprimentar aqui o Padre Wagner, que é o reitor do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, com seu grande colaborador aqui, o Padre Felipe, também os diáconos que aqui servem, Noraldino, Rodrigo. Nós viemos com um grupo em caminhada, nós chamamos a Romaria pela Ecologia Integral. Então eu cumprimento também o Padre Júlio, que é o nosso vigário episcopal para o setor social, político da Arquidiocese de Belo Horizonte, a professora Janise, que está aqui, coordena o setor ambiental, professor Miguel, e um grupo de peregrinos da nossa arquidiocese. Subimos esse pedacinho sagrado rezando, meditando, as religiosas presentes, nossos leigos, animadores, e viemos juntar a vocês então nessa manhã, que vem de todos os lugares, de tantos lugares, para rezar esse tema da ecologia integral. E eu gostaria de aproveitar, Padre Wagner e demais irmãos e irmãs, exatamente do Evangelho de hoje. Se recordam do Evangelho que foi proclamado? Jesus está fazendo uma consideração de que ele curou quantos? 10 leprosos. E qual é a reclamação de Jesus? Nem foi uma reclamação, uma constatação. Só um voltou para agradecer e ele então pergunta, mas não foram 10? Porque temos só um aqui. Às vezes a gente pensa assim também, na nossa caminhada: ah, meu Deus, veio pouca gente, a missa. Mas quando faz um encontro para pedir, a gente vai, é muita gente pedindo. Então eu gostaria de a gente pensar a nossa peregrinação de hoje sobre a gratidão. Por que será que é tão... Aliás, na língua portuguesa, segundo os linguistas, o português é o que tem o termo mais bonito para agradecer. Como é que a gente diz? Muito obrigado. Alguns consideram que nas línguas é
é a forma mais bonita de agradecer. Muito obrigado, que significa, com seu carinho, com seu gesto de bondade, eu me curvo de gratidão e me sinto obrigado a sempre lembrar daquele bem que você me fez. Então esses 9 leprosos que não voltaram, nos faz lembrar talvez aquilo que vamos pegar aqui nosso tema de hoje, né, da ecologia integral, que Papa Francisco considera que nós estamos passando mundo afora uma aguda crise, e ela não é só humana e nem só da natureza, ela é socioambiental. E a consideração é exatamente por isso que nós perdemos em muitas instâncias da nossa vida o sentido do encantamento, da beleza. Nós vivemos numa cultura que mata muito, que destrói muito, porque a gente aprendeu que a criação, que a natureza, e que às vezes até nós mesmos somos seres, objetos à disposição para que a gente possa fazer o que a gente bem entende. Essa é a razão da consideração primeira de por que passamos por essa crise. É uma crise de falta de encantamento, de falta de gratidão. É a síndrome dos mal agradecidos. E por isso gera esse coração orgulhoso, ganancioso, quanto mais, mais, e a gente não coloca leis, limites, e acabamos aprontando tanto. Com a obra criada por Deus, deixamos o lugar de sermos criaturas agradecidas e passamos a viver só da exploração, e aí enfrentamos os mais agudos problemas que nós temos hoje. Essa é a crise. Podemos fazer até essa associação, né? Crise dos leprosos curados, mal agradecidos, que não voltam para reconhecer o tanto de bondade que Deus nos deu já por ter nos colocado nessa vida com tanta beleza para que a gente pudesse cuidar. Então nós temos que dar um passo adiante. Passo adiante. Ainda que sejamos um pequeno resto, ou esse que voltou para fazer a experiência do encontro com o Senhor, e Ele diz, né, levanta-te, vai, tua fé te salvou. Muitas vezes nós podemos ser esse pequeno resto, sei lá, esse 1%, consciente, lúcido do que está acontecendo conosco. Então o Papa Francisco nos propõe um passo que se chama conversão ecológica. E vou deixar como tarefa para vocês, além desse belíssimo material que o nosso grupo da Arquidiocesano preparou, que vai ser distribuído no final, mas eu queria deixar uma tarefa para cada um de nós hoje. Laudato Si, louvado seja, que é o início do canto de São Francisco, louvado seja meu Senhor, pela irmã água, pela terra, pelo ar, pelos pássaros, por tudo, pela vida. É um texto escrito há quase 10 anos pelo Papa Francisco. É uma boa leitura. Se não quiser ler tudo, vai lá no finalzinho dele. Ele vai nos propor então, para essa conversão ecológica acontecer, além da gente mudar esse estilo de vida destruidor, ele nos recomenda e nos encoraja a viver uma vida simples e agradecida. Por isso, temos uma tarefa como peregrinos e peregrinas, até mesmo de sentir o ar que respiramos. Aqui é muito puro, ainda é. Você veio aqui não só para conversar com Deus no sacramento, mas com Deus na natureza, não é verdade? Nas flores, na paisagem. Mas vocês sabem
que por debaixo aí das montanhas há sinais já de destruição. E nós, como cristãos, temos que mudar a nossa vida. Começar por nós. Uma vida mais simples, uma vida mais leve, uma vida mais santa, uma vida mais justa. Uma vida de acúmulos, eu costumo dizer muito claramente, uma vida bilionária hoje é uma vida, pode ser confortável, mas ela é profundamente injusta. Porque quem tem muito está deixando ou está destruindo de alguém que não tem. Então essa conversão começa por nós, num gesto ou num caminho espiritual simples, de saber agradecer, do encantamento, de olhar para a natureza, não como um objeto à nossa disposição, mas como o nosso paraíso, o lugar da gente morar. E a gente sabe que não existe corpo saudável se a natureza está doente. É simples. E ajudar na nossa casa, nossos irmãos, família, trabalho, a repensar o nosso modo de vida. E quem tem condição de chegar até as instâncias maiores, que cheguemos e batamos as suas portas, seja da justiça, seja do executivo, seja do legislativo, dos nossos municípios, do nosso estado, do nosso Brasil e do mundo, onde quer que estejamos, nós temos que dizer isso, em nome da palavra de Deus. Paremos de destruir a nossa terra, porque nós estamos destruindo a nós mesmos. Sejamos mais agradecidos, mais simples. Busquemos uma vida mais sóbria. Porque se sobra na mesa de alguns, falta na mesa de tantos. Por isso eu quero convidar vocês hoje, nessa manhã de domingo tão bonita, é linda, né? Tem chuva, o clima está bom, mas podemos também ver os horizontes aqui dessa serra. Para a gente voltar para casa hoje, vamos começar mudando por nós. Nosso corpo que seja mais alegre, mais carinhoso uns com os outros. A amabilidade, eu falava isso ontem lá em Crucilândia, onde eu estive ontem à noite, na minha região pastoral, na Cidade do Rosário. Todo gesto nosso, que seja como se a gente estivesse cuidando na vida de uma flor muito simples. Porque a vida é simples. A vida é frágil, meu irmão. A vida nossa, essa que bate aqui no nosso peito, a vida dos nossos irmãos e a vida da natureza, ela não merece agressões, porque ela é muito frágil. Ela merece o carinho, poesia. Não sei se alguém aqui tem esse dom, essa prática de cantar, fazer poesia, rezar o salmo, quando vê uma obra criada por Deus. Ali, ó, um casal aí, não tem? Uma criança aí. Tô vendo uma criança, não tô? Então. É tão simples, é tão frágil, não é? Nós vamos fazer essa conversão ecológica lutando com os grandes. Temos que lutar com eles, pedindo justiça. Mas nós começamos por nós a viver uma vida mais cordial, mais mansa, mais humilde. Chega, basta de nos agredir e agredir a obra criada por Deus. Vamos fazer mais poesia. Vamos cantar mais as maravilhas e os louvores de quem já é sobrevivente. Eu não tenho dúvida disso. Passando por tantos problemas que nós passamos, nós já somos esse 1% leproso que foi curado e já está aqui para agradecer, porque a gente poderia nem estar aqui mais.
No meio de tanta pandemia, de tanto desastre, de tanta tragédia, vamos conservar o nosso coração alegre no Senhor. Primeiro a Ele que tudo cria e nos faz maravilhosos que somos, com esse coração sonhador, capaz de tanta coisa bonita, mas também entre nós. Entre nós. É simples. Você que é esposa, você que é esposo, que dia foi a última vez que você recebeu muito obrigado da sua esposa ou do seu esposo? Ah, mas ele não tem mais, faz mais do que obrigação, ou ela não faz mais do que obrigação, porque eu cheguei em casa cansado do trabalho e o jantar está lá na mesa, isso é obrigação dela. Não vamos lidar com a vida como se fosse uma simples obrigação, como se a gente fosse criança pirracinta, né? Fez, mas é por obrigação fazer por mim. Vamos conservar o nosso espírito mais agradecido. Qual foi a última vez que você, esposa, recebeu muito obrigado do seu esposo? Filho, o último beijo que você deu no seu pai e na sua mãe? Pela gratidão da vida doada? Qual foi a última vez que você chegou no seu jardim? Aliás, nem temos mais jardins, talvez. E se encantou com uma rosa e disse assim: essa rosa é tão bonita. É tão bonita que vou fazer igual minha mãe sempre faz. Vou colhê-la e levar para Jesus, que é a coisa mais bonita que eu tenho para levar para Ele. Qual foi a última vez? Eu já disse numa das nossas reflexões sobre ecologia integral, sobre Laudato Si, que o dia que a gente parar de se encantar diante de uma flor, nós deixamos de ser humano. Sermos seres humanos. A gente já virou máquina, já virou outra coisa. Convido então meu amigo, minha amiga, você também que está nos acompanhando pelos nossos meios de comunicação, pela TV Horizonte. A luta não está fácil, a gente está, muitas vezes aqui os padres da Serra da Piedade sabem que a gente luta contra dragões. E temos que ser perseverantes nessa luta. Mas não vamos esquecer também de cuidar daqueles que moram no nosso coração, para que a gente possa aumentar um pouquinho mais o jardim bonito que Deus fez para nós. Imaginou, irmã? Se a senhora já for uma flor de Deus nessa terra, nós já estamos conseguindo muita coisa. As mudanças vêm daí. A senhora está gostando, né? Estou imaginando aqui quantos anos a senhora deve ter escutando de poesia. Só chegou aí por isso, pelo carinho, pela ternura. E aí nós vamos conseguir convencer aqueles que vão com a gente a não julgar fora a vida, apostando em projetos de morte, que vai matar a si mesmo ou vai matar o outro ou a natureza. Que eu seja, nessa manhã, esse 1%. E não reclame quando tiver miúda a sua equipe, seu trabalho, a sua família. Quando você olhar para o lado e disser assim: ah, meu Deus, mas não tem muita gente para ajudar eu a transformar isso aqui. Quando você olhar para a política e ficar desencantado, não desencante, não desista. Você vai achar esse 1% de leproso curado que está chegando para agradecer. Procure o que você acha. E que sejamos essa parcela, ainda que menor, mas sonhadora, de uma nova casa comum, que inclua a todos, sem exceção, sem preconceito, que seja de fato uma morada de irmãos e irmãs nesse paraíso que Deus nos deu. E por isso, nós louvamos e agradecemos nessa manhã. Amém. Creio em